Voltamos com Conexões de hoje, que fala sobre Goiânia e os 81 anos da capital. Contamos hoje com a presença do professor Orieste Gomes e também do professor Cristiano Alencar, que vão falar um pouco mais com a gente sobre essa temática. Bom, professor, o senhor falou um pouco dessa questão da especulação imobiliária e também desse aval do poder público. Uma outra coisa que a gente tem sentido também na capital é o inchaço das periferias, as pessoas que têm um poder aquisitivo menor indo cada vez para mais longe dos centros e com condições precárias, às vezes falta de saneamento, falta de infraestrutura e principalmente uma dificuldade muito grande no transporte público que não atende bem essas pessoas. Como é que o senhor analisa isso, principalmente isso para o futuro? Uma massa migratória vindo ainda para essa região e as pessoas sem uma qualidade de vida, sem uma condição de vida nessa cidade. Então, eu creio que é importante ressaltar que Goiânia, desde a sua criação, ela é um espaço de convivência, não é? Um espaço em que aceita a pluralidade de indivíduos que vêm dos lugares mais distintos, não é? Então, no início da sua construção, a Goiânia recebeu muitos baianos, muitos mineiros, muita gente oriunda do norte do Goiás, do antigo norte goiano. Na década de 50, por exemplo, no final da década de 40, recebeu imigrantes estrangeiros. Nas últimas décadas, talvez nas últimas 3, 4 décadas, não é? Goiânia apresenta um ritmo de crescimento acelerado, que não pode ser visto como uma marca do processo de construção de Brasília, que também teve um peso importante no seu crescimento. A questão toda é como é que o Estado, e nesse caso específico a Prefeitura, o Poder Municipal, ele lida com esse crescimento que, digamos, é natural, um crescimento natural da cidade. O fenômeno da metropolização, por exemplo, de Goiânia, né? O grande problema é que, e aí não é um problema de uma gestão, é um problema estrutural de Goiânia, é que o poder público, seja municipal, seja estadual, trabalha com uma perspectiva a curto prazo, atender demandas a curto prazo, o que significa dizer que não existe um projeto para pensar o crescimento de Goiânia. A curto prazo porque tem que atender demandas políticas. Ora, ao fazer isso, Goiânia acaba se tornando uma cidade sem um planejamento mínimo. E onde é que isso efetivamente se concretiza? Por exemplo, você citou muito bem aí no problema da mobilidade urbana, que é gravíssimo em Goiânia, não é? Qualquer cidadão hoje em dia percebe claramente que Goiânia não é uma cidade feita para se andar de ônibus, mas também não é uma cidade feita para se andar de carro. E muito menos para se andar de bicicleta, não é? Nós não temos ciclovias em Goiânia. Esse arremedo de ciclovia da Praça Cívica à Praça Universitária, isso é uma brincadeira de mau gosto que foi feita pelo poder público. Nós não temos uma rede de transporte de transporte coletivo que atenda suficientemente a população. É uma das tarifas mais caras do país e com uma infraestrutura precária, não é? A população é deixada à mercê das empresas de transporte público, e isso é sabido, não é? As mobilizações do ano passado comprovam isso. Onde é que elas iniciaram? Não é? Isso é um fato. Não é? Por outro lado, também não é feito para o transporte individual, porque nós não temos uma rede de vias que comporte essa quantidade imensurável de carros que nós temos. Não existe reforma na rede viária que consiga dar conta dessa quantidade de carros, não é? A população nesse sentido, então, e a população mais pobre, ela se torna refém de um poder público e de um poder
privado que tem pouco interesse em cuidar de demandas que são específicas dessas regiões, né? Nesse sentido, esse crescimento da população, e principalmente na região norte da cidade, ela demonstra claramente o abandono que a população de Goiânia vive em relação ao poder público. Falando mais de abandono, um pouquinho, voltando àquela questão da violência, professor, essa violência que o senhor falou na primeira resposta, ela é muito direcionada também a essa população que a gente comentou agora, que não tem essa infraestrutura, que não tem esse suporte. A gente vê uma quantidade altíssima de mortes de jovens de periferia, jovens negros. Como é que o senhor avalia isso também, já que o senhor tocou como um dos principais problemas de Goiânia a violência? Certo. Há um lado aí, que o Cristiano tocou agora, eu pego um gancho aí, que é justamente essa região mais pobre, norte, noroeste de Goiânia, que é uma região onde tem grandes bolsões de miséria, né? E quando a gente busca a questão da violência, principalmente a violência contra os jovens, né, que eu levanto, a gente vê uma política errônea de governo, né? Eles não fazem uma análise que a violência vem de trás. Quando a gente examina a questão do menor, nós temos que verificar que é uma família que foi desestruturada a partir praticamente, o grande êxodo que aconteceu em 1970, né, quando houve a anexação do campo à economia de mercado capitalista. Então, produziu o quê? Milhões perderam as condições de permanência no campo, né? Aquele produtor nosso, seja o camponês, seja o pequeno e médio produtor, ele não teve condições mínimas de enfrentamento com as empresas multinacionais que chegaram para ocupar o campo. Então, nós tivemos aí os milhões de boias frias, né? Então, esse êxodo rural, que eu considero o maior crime que se praticou contra o homem nosso, o camponês, na história do Brasil, para mim, o maior crime foi esse. Essa destruturação, que estava dentro da relação entre a Revolução Verde em 50 e que vai como tática e que vai ser estratégia em 70 para o advento, né, das grandes empresas para ocupar o campo. Isso estava dentro da chamada Divisão Internacional do Trabalho e do Território. Então, quando eu vejo a questão do jovem, eu tenho que pegar esse jovem que veio para a cidade, em função desse grande êxito. As famílias ficaram marginalizadas, tentaram o centro, né? O centro sempre é um local de atração pela produção capitalista, né, que oferece os retratos e as fotografias mais bonitas, atrativas, e esse jovem não teve condição de inserção. E aí nós temos a marginalidade, as famílias fazem um retorno para as periferias da cidade. E aí você tem o seguinte, quando você examina o aparato jurídico, o aparato institucional, né, inclusive o repressivo, sempre a lógica, né, é que a família é culpada pela condição desse jovem mexer com a droga, ser um marginal, etc. Quando essa não é a realidade. A família é um elemento, mas é um elemento mínimo, né? Então, eles adotam a repressão pela repressão, né? E ao adotar a repressão pela repressão, o que se coloca nas políticas governamentais, inclusive dos nossos candidatos que se apresentam no momento. A necessidade de mais equipamentos, né, avançar em ciência e tecnologia, né, aumentar o efetivo sempre a resolução dos, né, problemas pela ponta errada. Né? Pela ponta errada e pela violência. Né? Quando deveria encaminhar esse jovem, né, através de um processo de recuperação, que se faz a recuperação, fazer a inserção dele, né, num processo, faz a recuperação, insere, fazer a inserção dele num processo de mercado de trabalho, que ele precisa trabalhar, senão ele tem a recaída na questão da droga, né?
E o governo não adota uma política de realmente proteção. Apesar de nós termos hoje a Polícia Federal, que se coloca a todo manhã na televisão, fazendo realmente, digamos assim, cargas apropriadas aqui, né, principalmente de drogas, né, maconha, cocaína, etc. Mas, na verdade, a gente nota o seguinte, não há uma política de âmbito nacional, né, protegendo, por exemplo, as nossas fronteiras, que deveria ser protegida, deveria ter um investimento maciço de proteção. Hoje tem uma ciência e tecnologia também para dar esse apoio logístico. A gente não nota essa política assim, nesse sentido, e não tem a política de recuperação desses jovens, né, através de quê? Da educação, da escola, né, dos elementos vitais, né. Então, a gente vê um jovem abandonado e sendo realmente alvo de tiro a todo momento. Isso é um crime. E a lei da maioridade penal é o maior crime que está querendo colocar. Como se o jovem fosse o responsável por essa situação de violência, né? Ele é um elemento marginalizado, né? Um elemento que perdeu todas as condições. Então, tem que haver uma política digamos, oficial, desde o governo federal para estadual e municipal, né? Okay. Fazer o cerco, realmente, né? As causas fundamentais, né? Bom, professor Arieste citou um ponto interessante que foi a questão do êxodo das pessoas do campo para a cidade. Isso gerou, naquele momento dos anos 70, ocupações urbanas, como foi a do Nova Esperança, e isso continuou ocorrendo mesmo depois desse êxodo, em outros momentos da política, como a questão do Parque Oeste e mais recentemente até mesmo a área ali do Jardim Novo Mundo que está ocupada. Isso parece marcar muito a história de Goiânia, essa questão da ocupação urbana por pessoas que se sentem excluídas desse processo, que precisam morar, que precisam viver e não têm um local. E em alguns pontos isso ou é vitorioso, como no caso do Nova Esperança, ou é rechaçado, como o caso do Parque Oeste Industrial. Como é que você entende essa Goiânia aí, com esse tanto de ocupações urbanas, esses movimentos mesmo pela moradia? Bom, então, é interessante notar que raramente eles são vitoriosos, né? A história de Goiânia é interessantíssima, né? Porque como todas as capitais criadas, né? Belo Horizonte, Brasília, e talvez Brasília seja o caso mais extremo, nunca se projeta a cidade pensando em quem vai construir ela, não é? Nós falamos no Pedro Ludovico como construtor da cidade de Goiânia. Nós falamos no Arão Reis, o engenheiro Arão Reis, como construtor de Belo Horizonte, ou Juscelino Kubitschek, e o Israel Pinheiro, como os construtores de Brasília. A minha pergunta é, quantas pedras o Ludovico levantou? Não é? Quantas paredes o Juscelino construiu em Brasília? Não é? A resposta é zero, né? Mas em nenhum momento, nessas três capitais, e especificamente em Goiânia, foram pensados os operários. Não é? Se você pega as fotos do período da construção de Goiânia, por exemplo, você não tem imagens que mostrem, que enfatizem a região onde os operários ficavam. Nós temos fotografias em que você percebe de algum modo ali o acampamento operário, às margens do Botafogo, né? Aquilo que hoje em dia é Vila Nova e Botafogo, é ali que ficavam acampados os operários, né? E em condições degradantes, né? Então, não foi pensado uma cidade em que, após a sua inauguração, por exemplo, em 42, esses operários, e aí eu não falo funcionários públicos, não, eu falo operários, em que esses operários construtores, eles pudessem ser alojados. Não foi pensado isso. Do mesmo jeito, nós pensamos hoje em dia esse processo de exclusão que ocorre em Goiânia, não é? Ora, na medida em que você não tem, e eu volto a enfatizar isso, na medida que você não tem um poder público que consiga
lidar com essas demandas, o que resta a uma boa parcela dessa população? Resta invadir determinadas regiões nobres da cidade, começar a lutar por moradias, não é? Então nós temos experiências de praças, de regiões que seria necessariamente pelo projeto seriam do poder público, para o poder público implantar algum tipo de benfeitoria na região, e ela é ocupada. E eu falo isso de modo muito bem claro porque na minha infância, na verdade, a minha família, na verdade, participou justamente de um movimento como esse, ocupando parte do setor universitário, não é? E a nossa luta naquela época era justamente por moradia e pela legalização da moradia. O que nós vemos no Nova Esperança, não é? O que nós vemos no Madre Germana, o que nós vemos agora na região do Novo Mundo, não é? É esse tipo de ação que tem que ser da comunidade para ocupar determinada região. E aí a disputa não é necessariamente apenas por moradia, não é? Nós tivemos um evento muito importante há alguns meses atrás, que é preciso lembrar, um movimento um movimento aqui próximo do shopping, Passeio das Águas, que tinha como objetivo impedir que a prefeitura loteasse, não é? Cedesse a empresas privadas uma região que era de proteção ambiental. Uma região que a prefeitura poderia construir um bosque, poderia construir uma área, não é, para a comunidade. A prefeitura preferiu muito mais abrir a possibilidade de uma região próxima do shopping ser vendida e arrematada pela iniciativa privada. Bom, professor, vai ter que interrompê-lo. Nosso tempo chegou ao fim e a gente continua com essa conversa no último bloco do Conexões. Não sai daí.